Boa tarde, meninos, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, mas eu queria primeiramente fazer a correção que eu deixei na aula passada. Então, abra aí o livro da página 269, que foi o exercício que nós deixamos na aula passada, página 269, e eu vou ler aqui e vocês vão conferindo aí se as respostas estão corretas. Tudo bem? A página 269 fala do que eu estudei, tipo um resumo de tudo aquilo que vocês viram nesse capítulo. E ele diz o seguinte: os seres vivos apresentam características que os tornam distintos dos componentes não vivos do ambiente. Essas características são comuns a todos os seres vivos, no entanto, eles também apresentam diferença entre si. Aí a primeira pergunta é: os seres vivos apresentam algumas características comuns a todos eles. São formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. As células podem ser de três tipos. A primeira é vegetal, e aí nesse tracinho, o nome dessa parte aí é vacúolo, que é a parte, um círculo muito grande que tem dentro da célula vegetal, vacúolo. E essa parte em verde, essa seta é os plastos. A outra é a célula animal. Você coloca a membrana celular nessa primeira linha e na outra linha, núcleo. E a outra célula é a célula bacteriana, que eles colocarem para você destacar aí a parede celular e o citoplasma, que está no interior da célula. Aí mais embaixo eles dizem: essas células apresentam núcleo delimitado por membrana, por isso são chamados de eucariontes. Todas as células animal e vegetal são chamadas de eucariontes porque o seu núcleo é delimitado por uma membrana. Já as células que não apresentam núcleo delimitado por membrana e o material genético que dispersa no citoplasma são chamados de procariontes. Ok? Seguindo a correção, eles dizem o seguinte: os seres vivos unicelulares são formados apenas por uma célula. Já os pluricelulares são formados por mais de uma célula, ok? Apresentam metabolismo, que inclui reações químicas de formação e de quebra de moléculas. A quebra das moléculas para a liberação de energia pode ocorrer na presença de gás e oxigênio. Quando isso acontece, nós chamamos de organismos aeróbios, ou na ausência de gás e oxigênio, quer dizer, sem oxigênio, são chamados de anaeróbios. Eles possuem capacidade de responder a estímulos, apresentam ciclo de vida, inclui etapas como nascimento, crescimento, desenvolvimento, reprodução e morte, que isso é o ciclo de vida. E eu passei também a questão 4 da página 274. Vou falar aqui só a sequência e vocês corrijam aí. A sequência correta é 3, 6, 4, 2, 1 e 5. Novamente, 3, 6, 4, 2, 1 e 5, que vai dar os conceitos de unicelular, pluricelular, eucarionte, procarionte, anaeróbio e aeróbio. Gente, é muito importante vocês saberem diferenciar cada um desses itens. O que é eucarionte, o que é procarionte, o que é unicelular, pluricelular e o que são seres aeróbios e anaeróbios, tá bom? Vou cobrar isso em alguns questionários depois, então é importante que vocês saibam. E hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização dos seres vivos, quer dizer, como os seres vivos estão organizados. Bem, para iniciar, eu trouxe essa sequência aí para vocês entenderem. Então, todos os seres vivos, eles são formados a partir das células, ok? Então, todo ser vivo inicia a partir de uma célula. Eu e você, nós viemos à existência a partir de uma célula que foi se multiplicando,
que foi se duplicando e até formar o corpo maravilhoso que nós temos hoje. Então, uma célula. Várias células realizando, né, a mesma atividade, com a mesma função, formam os tecidos. Vários tecidos se organizando formam os órgãos. Vários órgãos formam os sistemas. Nosso corpo tem vários sistemas. Sistema digestórios, sistema nervoso. Então, sistema respiratório, nós vamos estudar isso depois. E os sistemas, todos os sistemas organizados, formam o organismo, formam o nosso corpo. Então, é uma sequência que eu quero que vocês aprendam. Célula é a unidade básica de um ser vivo, várias células com a mesma função, ela vai formar os tecidos, vários tecidos vão formar o órgão, e vários órgãos se organizando, eles formam os sistemas, e os sistemas juntos, vários sistemas juntos, formam o nosso organismo. Ok? Então, é muito importante. Os níveis de organização dos seres vivos, vocês podem observar aí que é uma forma hierárquica. Quer dizer, é uma estrutura hierárquica onde há uma sequência. Então, essa organização estrutural de base tem um nível mais baixo, que no nosso caso aqui se inicia, no caso do ser vivo, né, da sequência do ser vivo, se inicia com a célula. E segue até o nível mais complexo, que é o organismo. Cada uma dessas sequências de níveis, ela está presente no nível anterior. Por exemplo, no tecido, né? A sequência célula está no nível anterior. O órgão, o tecido está no nível anterior. Ok? Mas eu coloquei aqui embaixo, gente, outra sequência que vai além do início da vida, que no caso seria a célula, que são os átomos. A partir da célula começa a trajetória de um ser vivo. Mas o que vem antes da célula, né? De que é formada a célula? Então, olha aí. A célula, gente, ela é formada a partir de átomos. Quer dizer, todos nós viemos a existir a partir dos átomos. Então, o átomo, ele é a menor partícula que constitui a matéria, sendo considerado o nível mais fundamental. Então, a menor partícula de tudo que existe, né? De toda a matéria, de todos os objetos que existem. Não é só do ser vivo, mas inclui o ser vivo. Nós podemos dizer que todo ser, seja ele vivo ou não, ele é formado por átomos, ok? E os átomos, quando eles se juntam uns com os outros através de ligações químicas, eles vão formando o que nós chamamos de moléculas, que é o que eu coloquei aqui. O que são moléculas? São vários átomos que se juntam. Nós temos, por exemplo, a molécula da água, que é formada pelo átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, ok? Então, os diferentes arranjos, as diferentes ligações que existem entre os átomos vão formando as moléculas. Essas moléculas, elas podem ser bem simples ou podem ser mais complexas, né? Podem ter ligadas entre si poucos átomos, como podem ter muitos átomos. Existem moléculas que têm uma ligação muito grande de átomos. Acredita-se que a matéria ela é formada por 4 átomos básicos, que se ligam entre si, que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que é o CHON, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E aí eles vão se organizando. Bem, essas moléculas, né, formadas por átomos, elas também vão se organizando. E à medida que essas moléculas elas vão se organizando, elas formam as organelas.
Essas organelas são estruturas funcionais intracelulares, quer dizer, elas ficam dentro da célula e cada uma possui uma função específica e trabalha em conjunto uma com as outras. Então, essas organelas que são formadas pelos arranjos de moléculas, elas ficam dentro da célula e várias organelas vão formando essa estrutura que nós chamamos de célula. E aí segue a sequência que eu já expliquei para vocês. Depois da célula vem os tecidos, várias células formam os tecidos, vários tecidos formam os órgãos, e vários órgãos formam os sistemas, e os sistemas formam o organismo, o indivíduo. Mas o que eu queria mostrar aqui é que antes da célula, que é a unidade básica de um ser vivo, existem os átomos e existem as moléculas, que são vários átomos juntos, ok? Então, é muito importante que vocês compreendam isso. E o conceito de célula, vocês já sabem, né? Nós já trabalhamos, que é a unidade estrutural e funcional de um ser vivo. E a célula é formada por 3 partes principais, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. E também ela tem várias organelas, que depois nós vamos ver essas partes. Bem, vamos começar agora a estudar cada uma dessas partes individualmente. A célula nós já estudamos bem no nosso conteúdo passado, né? Então, você já tem uma noção bem clara do que é célula, das partes que eu já falei há pouco, né? Que existem os seres vivos que são unicelulares, pluricelulares, existem os seres vivos procariontes e os eucariontes, que são aqueles que são formados por várias células. Agora, nós vamos estudar um pouco sobre os tecidos, os órgãos, depois nós vamos ver o sistema e um pouco do organismo. Bem, a célula é a unidade funcional e estrutural do corpo humano, nós já estudamos, mas e os tecidos? Os tecidos, eles são constituídos, né, de um grupo de células que são especializadas e que atuam em conjunto para a realização de uma determinada função, né, específica. Os tecidos, eles só estão presentes em seres pluricelulares, como animais e vegetais, né? Porque se é a junção de várias células, só pode existir em seres que têm várias células. Nos seres humanos, nós vamos ter 4 tipos básicos de tecidos, que são os tecidos epiteliais, conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Cada um desses tecidos exerce uma função específica e diferente, que nós vamos estudar depois, né? Mas vocês com certeza já ouviram falar dos músculos, não é isso? Formado pelo tecido muscular. E os órgãos? Os órgãos que são formados a partir de vários tecidos diferentes que se juntam. Esses órgãos, eles são estruturas que desempenham funções essenciais para o funcionamento do nosso organismo. Eu coloquei como exemplo aí o estômago, não é isso? Então, o estômago é um órgão essencial para o nosso organismo. Aí nós vamos ter o pulmão, nós vamos ter também o coração, que é um órgão. Então, nós vamos ter vários órgãos no corpo de um ser vivo, que é extremamente importante para a sobrevivência daquele ser vivo, ok? Então, hoje nós vamos ficar só com essas 3 partes na ordem de sequência de organização dos seres vivos. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os sistemas e um pouco sobre o organismo, que é formado a partir dos sistemas. Nós vamos ver vários sistemas, porque o nosso corpo, por exemplo, é formado por vários sistemas que estão interligados entre si. Ok? Mas hoje nós encerramos por aqui. Mas eu quero que vocês lembrem bem da sequência dos níveis de organização dos seres vivos, que é o quê? Célula. Depois das células, várias células formam os tecidos, vários tecidos formam os órgãos e vários órgãos formam o sistema e os sistemas em si interagindo formam o organismo. Ok? Qualquer dúvida, coloque aí no grupo e até a próxima
aula, tá certo? Então, uma boa tarde